Vamos ver a análise de variância dos ensaios fatoriais do SISVAR, começando com um exemplo bem simples. Um exemplo com dois fatores, cada um com duas categorias. Nós temos aqui calagem e adubação. Ausência e presença de calagem, 0 e 1,5 toneladas de calcário por hectare. Eu já tenho o arquivo criado aqui, vou abrir e vou mostrar para vocês como ficou o arquivo deste exemplo. São dois fatores em bloco, em DIC, com 4 repetições. Exemplo S08, vamos abrir, vou aumentar a tela aqui dos dados. Então eu tenho uma coluna para um fator, um outro campo para outro fator, o campo das repetições e o campo das produções, que é a variável resposta. Então são 4 campos, 2, porque são dois fatores, um para repetições e um para produção, como no DIC. Eu digitei os dados dessa forma, pegando aqui a primeira coluna, que é sem adubo, sem calcário, passando as 4 repetições, estão aqui, ó, sem adubo, sem calcário, as 4 repetições, e assim por diante. Vamos para a análise de variância. Arquivo S08, abrindo, tem aqui adubação, calcário, repetições e produção. Então, no lugar dos tratamentos do DIC, eu vou colocar os fatores e a interação entre eles. Mas aqui eu não tenho interação aqui nos arquivos, nas variáveis, porque a interação não é uma variável. Ou, em outras palavras, não é um fator, é um efeito. Então eu vou criar clicando num fator, clicando no asterisco, esse botão, e clicando no outro fator. A ordem não importa, em qualquer ordem. Pronto. Como ele é DIC, já posso finalizar. Então eu tenho adubação, calcário e a interação. O que eu vou escolher para fazer o teste? Todos eles ou não? Vocês sabem que a interação, quando ela é significativa, tem que ser estudada. Então, um macete que eu uso é não pedir nenhum teste na primeira vez que eu faço o exemplo. Clico em OK, variável resposta, e finalizar. Ele imprime só a tabela da análise de variância, eu vou direto na interação ver se ela for significativa ou não. Vejam aqui que nesse exemplo a interação foi não significativa. Vou sair e recomeçar novamente o exemplo, já sabendo que a interação foi não significativa. Então vou começar a análise novamente, repetindo todos os passos, só que sabendo que a interação foi não significativa. Como ainda é não significativo, eu vou clicar em adubação, pedir um teste TUG para adubação. Clico em calcário, peço o teste TUG para calcário. E não vou clicar na interação, porque ela foi não significativa, não precisa ser estudada. Variável resposta. Pronto. Análise de variância, eu vejo aqui. Adubação foi significativa, calagem não foi. Como são 2 níveis cada um, vamos às médias, mesmo ele sendo quantitativo. Tratamentos aqui no caso de adubação, sem adubação, com adubação, a produção foi maior. Para a calagem, sem calcário e com 1,5 tonelada não houve diferença na produção. Então eu tenho 2 resultados, um para calcário, um para adubação. São independentes, porque a interação foi não significativa. Os resultados vão estar aqui em 2 tabelas de média. Uma para calagem, outra para adubação. Ok? Vamos sair
E vamos agora ver um exemplo, o exemplo S09, que é um fatorial com dois fatores. Eu tenho 3 inseticidas e 4 épocas de colheita da beterraba. A produção em quilogramas por hectare. Veja como ficou o arquivo já criado para esse exemplo. Um campo para inseticidas, um campo para épocas, são os dois fatores, um para blocos, que era DBC, e um para variável resposta. Então, um campo para cada fator, um para repetições e um para variável resposta, como no DBC. Como que eu digitei? Peguei a primeira coluna, fui digitando aqui os valores da variável resposta, da outra, e preenchi o restante, como vocês já sabem. Vamos à análise. Abrindo o arquivo S09. Inseticidas, épocas, blocos e produções. Eu vou colocar os fatores e a interação entre eles. São dois fatores, só tem uma interação. Qualquer ordem dos fatores separado por asterisco. Como em DBC, eu vou acrescentar blocos. Como eu disse, vou verificar primeiro se a interação foi significativa ou não. Passo direto sem pedir nenhum teste. Variável resposta. Finalizar. Vamos aqui na interação. Foi não significativa. Não preciso nem olhar os outros, basta olhar a interação. Porque eu não vou usar essa tabela agora. Ela vai ser emitida novamente. Vou repetir esses passos novamente, já sabendo que a interação foi não significativa. Quando a interação é não significativa, eu estudo só os fatores. Quando ela for significativa, eu vou estudar só a interação. Então, quando eu for pedir o teste, eu não vou clicar na interação. Blocos, você já sabe que nós não estudamos. Só os fatores ou a interação. Para épocas, vou pedir regressão, porque épocas é um fator quantitativo com mais de 3 níveis. E para inseticida, eu pedi teste Tukey. Vou escolher o primeiro e o segundo grau, que nós estamos estudando esses dois polinômios. Variável resposta. Finalizar. Análise de variância e interação não significativa. Os dois fatores foram significativos. Vou precisar de uma tabela de médias para inseticida, uma análise de regressão para épocas. Para inseticidas, os 3 inseticidas, resultado do teste Tukey. Para épocas, vou direto na tabela da análise de variância, de regressão, significativo para o primeiro e para o segundo grau. Vamos ver o R2 do segundo grau. Na verdade, 99,999. O R2 para a equação do segundo grau. Vou usar os tratamentos e as médias estimadas para fazer parábola. Então, o relatório tem uma tabela de médias para inseticidas e uma figura com a equação do segundo grau para épocas de colheita. Como o ponto de máximo ficou fora desse intervalo de 90 a 110 dias, não vou comentá-lo nos resultados da figura. Agora vamos a um exemplo um pouco maior, com 3 fatores. Como seria um exemplo com 3 fatores? Vejam, cultivares, épocas de colheita, doses inseticidas, em blocos, com 2 repetições. Então eu tenho 3 fatores. Vou gastar 3 campos para os fatores, mais um para as repetições, mais um para a variável resposta. Vou abrir o arquivo aqui que já está pronto para vocês verem como que foi criado, como ficaram os dados. S10. Hoje, um campo para os cultivares, um campo para as épocas, um campo para as doses, um para as variáveis resposta e um para as repetições. A ordem de digitação, qualquer uma. Eu digitei primeiro essa coluna, depois esta, ok?
3 campos, mais um para produção, mais um para blocos, 5 campos para um fatorial em DBC. Vamos à análise. Vou abrir o arquivo S10. Como eu tenho 3 fatores, vou ter várias interações. Então, primeiro eu coloco os fatores, cultivares, épocas, doses. E agora as interações entre eles, começando com as interações de 2 fatores. Cultivar, asterisco, épocas. É a primeira interação. Cultivar, asterisco, doses. Épocas, asterisco, cultivar. Não precisa ser nessa ordem, pode ser invertido. E a interação entre os 3. Cultivar, asterisco, épocas, asterisco, dose. Monto aqui embaixo, depois que eu verifico se está ok, adiciono. Vamos conferir os 3 fatores, as interações de 2 em 2 e a interação dos 3. Como é em blocos, vou acrescentar blocos. Pronto. Para não ter um monte de resultado na tela, eu vou primeiro pedir a análise de variância sem nenhum teste para saber quais as interações foram significativas. Vou olhar só na análise de variância que saiu aqui. Estou verificando que nenhuma das interações foi significativa. Essa aqui foi quase, mas a tripla também não foi. Então, por sorte, nenhuma interação significativa. Vou estudar apenas os 3 fatores, porque eles são independentes entre si. Vou recomeçar a análise, colocando da mesma forma, digitando os 3 fatores, as interações de 2 em 2 e a interação tripla. Lembrando que é DBC. Então, clicar, acrescentar as repetições lá, ou os blocos. Então, aqui eu vou selecionar cada fator. Cultivar, vou pedir teste token. Aliás, para todos eu vou pedir o teste token. Porque o fator quantitativo só tem 2 níveis. Peço o teste token para não ter que calcular as médias. O Sysvar já faz as médias para mim. Não vou clicar em nenhuma interação, nem em blocos, que nunca faço mesmo. Variável resposta. Confirmando a análise de variância, nenhuma interação significativa. Cultivar e épocas foram significativas. Doses de inseticida não foi significativa. Então, vamos ter 3 tabelas de médias. Primeiro, para cultivares. Todos diferentes entre si. Agora, vamos ver para épocas. Foi significativo, as 2 épocas diferentes. Produções. E, para doses, o efeito foi não significativo. Então, aqui as médias. Então, vamos ter um relatório com 3 resultados, um para cada fator, que são independentes entre si. Um para cultivares, um para época de colheita e outro para dose de inseticida. Ok? Simples assim. Até mais.